Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Nós vamos estudar neste episódio os dois últimos capítulos do Apocalipse, capítulo 21 e 22, o que quer dizer que esse é o nosso último episódio da série Apocalipse Especial 500, sendo aqui grato mais uma vez a todos vocês inscritos do canal, todos vocês que visitam, que assistem nossos vídeos, todos vocês que interagem, curtem, comentam, compartilham com outras pessoas. Mesmo opiniões discordantes, não tem problema nenhum. Só minha gratidão por você me acompanhar nessa jornada ao longo de 16 episódios, estudando o enigmático livro do Apocalipse. E não vamos enrolar mais, porque temos muito assunto para esses dois últimos capítulos, apesar de eles serem somente promessas, se é que somente é a palavra mais apropriada. Ele traz uma série de informações que fecham e encerram o ciclo, o cânon bíblico com perfeição, cumprindo tudo aquilo que Deus determinou desde o princípio no Éden. Nós vamos observar atentamente como esses dois últimos capítulos encerram e não deixam pontas soltas sobre nada daquilo que Deus falou ao longo de toda a Escritura Sagrada. Desde o primeiro versículo do Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que nós podemos abordar então nesses dois últimos capítulos acerca das promessas de Deus e do cumprimento delas é o que nós vamos estudar agora. Capítulo 21, a esposa do Cordeiro, novos céus, terra e extinção do mar. Novos céus e nova terra podem e devem ser, ao meu ver, uma expressão da transformação geográfica demonstrada ao longo do livro de Apocalipse. Temos a importância do cumprimento da promessa de Isaías 65, 17 a 25, que é quando é prometido, Deus promete criar novos céus e nova terra e todas as coisas velhas darem lugar à criação renovada. O verso 11 do capítulo 20 indica isso, bem como uma expressão de 2 Pedro 3,13, que fala sobre a renovação da criação. Não é uma destruição absoluta do planeta para uma reconstrução, mas é uma renovação. É importante lembrar que o contexto de fogo, especialmente no Novo Testamento, está relacionado ao ourives e a outros que trabalham metais, que você passa toda a substância no fogo para provar a sua pureza e ela sair refinada e mais perfeita após essa passagem pelo fogo. É o contexto aqui da Terra. A suposta extinção do mar me parece uma sinédoque, que é uma figura de linguagem que é o ponto de vista do observador, no que diz respeito à visão que João tem do local onde está, visto que é necessário a presença do mar para o equilíbrio geológico. E não me parece que Deus quebraria logo aqui, na consumação de todas as coisas, na perfeição da criação, as regras naturais de sua criação, restabelecendo as placas tectônicas como era no período antes do dilúvio, período pré-dilúvio. Então nós temos a informação aqui de que é criado novos céus e nova terra, o que não quer dizer que esse planeta é completamente destruído e feito de novo, mas que essa criação, aquela mesma que geme na expectativa da redenção no livro da carta de Paulo aos Romanos, essa criação é renovada, regenerada, promessa contida especialmente no livro de Isaías por mais de uma vez, e também reafirmada em 2 Pedro 3,13. Aí aqui nós temos uma informação interessante, que é que o mar já não existe. Aqui parece ser um caso de sinédoque, porque no entendimento da regeneração da criação, restabelecendo o equilíbrio tal era no Éden, o entendimento que eu faço do cumprimento da promessa no Apocalipse, baseado especialmente no livro de Isaías e no que Deus estabeleceu como perfeito no Gênesis através do Jardim do Éden, o meu entendimento é que, geologicamente, o planeta ele é afetado. Então nós temos afetado na atmosfera, nós temos afetado na posição das placas tectônicas, na divisão dos mares e oceanos, água doce e água salgada. Então, no meu entendimento, do ponto de vista de onde João está observando essa nova criação, ele não vê mais as muitas divisões de mares e ilhas. O próprio livro do Apocalipse já deixou claro em outros momentos que as ilhas deixaram de existir. Se nós
atentarmos ao conceito que vamos abordar mais um pouquinho à frente, sobre as placas tectônicas, de como elas eram para como elas são agora, o entendimento que nós fazemos da regeneração da criação é que, tal qual o Gênesis, a partir desse momento, passa a toda a porção de terra seca ser apenas uma porção sobre as águas, tal era no Gênesis. E aqui também não me parece lógico que Deus, o grande legislador das leis físicas e universais que estabelecem o planeta, sua atmosfera, quebraria essas regras logo aqui. Então não me parece coerente e lógico um Deus que criou as regras físicas e da natureza, agora ele quebrar elas na perfeição e deixar apenas a porção seca, a parte seca do globo terrestre, sem a presença da água, que é fundamental para a vida e o equilíbrio do planeta como um todo no que diz respeito à sua atmosfera respirável. Então não me parece ser um caso literal aqui, mas um ponto de vista de João sobre o mar não existindo mais da forma como ele foi conhecido durante o período da humanidade, principalmente pós-dilúvio, que são as muitas divisões de oceanos, as separações, as ilhas. Me parece o caso de que isso não existe mais aqui, porque volta a ser como era no Éden. Veja esse esquema, você já deve ter ouvido falar em geografia, que no princípio a própria geografia, independente do contexto religioso, vai dizer que existia ali uma única placa, uma única porção de terra chamada Pangeia. O próprio Gênesis fala que havia uma porção seca sobre a água quando Deus cria e faz separação de terra seca e água. Você vai ter a datação, né, com que a geografia e a biologia tratam, né? Isso para nós não interessa, porque nós não cremos nesses milhões de anos, nós cremos no período bíblico criacionista. De uma porção seca, ela começa a se subdividir, e aí você tem Laurásia no norte e Gondwana, né, ao centro-sul. E aí você tem então o começo de fragmentação no que eles vão chamar de período Jurássico, né, mas essas placas começam a se desprender até se formarem os muitos continentes, como você vê embaixo, onde já tem os nomes dos continentes como conhecemos hoje. Você tem esse esquema muito interessante mostrando a evolução da separação, a autonomia, a independência das placas tectônicas formando os continentes. Lembrando que tudo parte de uma placa só, tal qual o Gênesis diz. O meu entendimento é que esse processo agora é reversivo e as muitas placas se agrupam e voltam a ser apenas uma porção seca. Esse é meu entendimento, crendo na literalidade da regeneração da Terra atual, qual era no Gênesis, que é o que Deus tem por terra perfeita, ok? A esposa e a cidade, essa parte aqui ela é muito polêmica, porque o meu entendimento ele vai totalmente na contramão do entendimento corriqueiro e recorrente no meio evangélico especialmente. A cidade é chamada claramente de esposa do Cordeiro, né? Você tem isso no verso 9 do capítulo 21. Então, não é para ter dúvida, inclusive ela é bem detalhada. A cidade tem uma riqueza de detalhes. Então, nós dizemos que nós somos a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, nós a igreja, nós os fiéis. Mas veja bem, o único texto que afirma categoricamente, sem margens para outra interpretação, é o texto de Apocalipse que estamos tratando agora. Então veja, não é para ter dúvida. A cidade que João vê descendo do céu, ela é chamada claramente de esposa do Cordeiro. Então não somos nós. Nós somos aqueles dois grupos, né? As 10 virgens, as 5 prudentes, né? Para quem permanecer até o fim resistindo às tentações. E tem o grupo das nações que são governadas no milênio, que tem a oportunidade de viver sob o governo de Cristo e conhecê-lo como ele é. Então você tem o rebanho, você tem os pastores. Lembrando que nós falamos no episódio passado. É importante você ter visto o episódio passado para entender esse conceito agora e não ter dúvida. Assista o episódio anterior para chegar nesse totalmente esclarecido. Isso posto, é importante notarmos o grau comparativo. A gramática é muito importante aqui por causa desse grau comparativo. Veja que a cidade é adereçada como uma esposa. Comparação. Ataviada para o seu marido. Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
E aí nós sabemos que é incompatível, inconcebível, impensável alguém, uma pessoa, ser casado com uma cidade. Então, o título de noiva e esposa é para definir os termos do nível de envolvimento entre ambos. Tal qual Deus é marido de uma nação, figura recorrente em todo o Antigo Testamento. E aqui fica claro uma antítese proposta entre noiva e meretriz no livro do Apocalipse como um todo. Lembrando que no capítulo 17 e 18, a grande meretriz é a cidade, a grande cidade Babilônia. Então há claramente uma antítese, um contraponto. Você tem protagonista e antagonista. A grande cidade Babilônia é a meretriz. A grande cidade Nova Jerusalém é a noiva, esposa do Cordeiro. A personificação para entendimento de gregos e romanos. Os gregos e romanos, nas suas culturas, têm personificações de cidades. Nós estudamos isso no episódio que trata, capítulo 17, capítulo 20. É bom isso estar claro também, para você entender a personificação novamente agora de uma cidade como noiva e esposa do Cordeiro. Então não é literal. Ficou claro isso? Espero que sim. Agora, uma parte muito polêmica do entendimento da fala recorrente dos cristãos hoje, da qual eu discordo, por causa da questão do grau comparativo na gramática. É preciso entender isso. E aí eu faço uma recomendação, é uma aquisição recente também, Manual de Língua Portuguesa para Obreiros Cristãos da CPAD. Uma ferramenta essencial para a melhor qualificação do seu ministério. Já me perguntaram, que língua você recomenda que eu aprenda primeiro para ter uma melhor pregação, entendimento bíblico, né? O grego, o hebraico? Eu digo o português. Você precisa entender sinédoque, metonímia, hipérbole, grau comparativo. Figuras de linguagem e suas aplicações são importantes. E aqui você aprende língua portuguesa usando como exemplo os textos bíblicos. Quando um texto começa com uma condicional se, por exemplo, quando um texto começa com conjunção, preposição, quando ele tem figuras de linguagem que expressam o contrário, como conjunção adversativa, mais, porém, entretanto, contudo, todavia, conjunções condicionais, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou Hebreus capítulo 12, portanto, sabendo que há ao nosso redor uma tão grande nuvem de testemunhas, esse portanto é conclusivo. Quer dizer que eu tenho que entender o que é dito agora, sabendo que foi dito antes, então me obriga a voltar, entender contexto imediato, contexto remoto, enfim, quer entender melhor a Bíblia? Primeiro aprenda melhor a língua portuguesa. Então, noiva e esposa, uma fala recorrente de muito tempo do meio evangélico é de que a igreja, ou nós, somos a noiva de Cristo, esposa de Deus ou algo relacionado a isso. Nós já abordamos isso, na parábola das 10 virgens. É muito importante você voltar nesse episódio e entender esses grupos de pessoas, tá? Agora, que textos nós temos que poderíamos defender essa ideia de que nós somos igreja ou que nós somos noiva, que a igreja é a noiva de Cristo? Você tem aí uma série de textos. Eu não vou dizer que são todos, mas eu acredito que são os que têm relação. Claro que, por exemplo, dentro de Isaías, dentro de Jeremias, você vai ter muitas repetições de Deus dizendo que Israel é uma esposa infiel, adúltera, meretriz, mas vamos trazer algumas referências mais direcionadas ao que nós estamos estudando aqui. Se você puder, então anote aí Joel 2,16, Isaías 62,5, Isaías 61,10, Jeremias 2,32, Jeremias 2,2, Isaías 49,18, Cânticos 4, de 8 a 12, Apocalipse 19,7, Apocalipse 21, versos 2, 3, 9 e 10, Apocalipse 22, 17, Efésios 5, de 23 a 25, Mateus 25, de 1 a 12, que é a parábola das 10 virgens. Observe o grau comparativo muito presente na maior parte dos textos acima, salvo a exceção de Cânticos, que é literal, porque ali de fato é o marido e a sua noiva. Agora, uma ênfase importante está em Isaías 61, verso 10, que eu vou ler com vocês para entendermos o grau comparativo. Todos esses textos são comparações de Israel como esposa, como noiva. Todos esses textos.
possuem grau comparativo, salvo exceção de Cânticos, que é literal o noivo e a noiva. Isaías 61:10 para expressar o que nós estamos tentando explicar aqui. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, grau comparativo, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Por que nós lemos esse texto? Porque Apocalipse fala que viu então a grande cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu, adereçada com uma noiva ataviada para o seu noivo. É uma conclusão do que é dito nesse texto de Isaías que acabamos de ler. Então há um cumprimento de uma promessa. Apocalipse cumpre muito do que é dito em Isaías e a gente vai vendo mais os textos em seguida. Mas é importante entender que é uma comparação para que você entenda o nível de envolvimento e relacionamento entre Deus e Israel, como marido e mulher, e como Cristo e a igreja, noivo e noiva, entendendo que, no entanto, a cidade é a personificação dessa noiva, tal qual a grande cidade Babilônia era a personificação da meretriz, o governo. É importante entender que as figuras de linguagem são coesas e coerentes entre si dentro do livro de Apocalipse e conversam harmoniosamente com as referências no Antigo Testamento. É importante entender, então nós não somos noiva do Cordeiro, não somos noiva de Cristo, não somos esposa de Deus, do Cordeiro de Cristo. Você tem figuras de linguagem para entender o envolvimento e o nível de relacionamento entre as partes. Espero que isso esteja definitivamente claro para você. Uma compreensão importante, então, acerca da cidade. A cidade, no fim das contas, entendemos que é uma personificação da noiva como uma figura de mulher, tal qual Roma fazia com o Estado e o Império, também personificado em uma mulher. Agora, a cidade, então, ela será que é puramente metafórica ou tem alguma chance da cidade ser literal? A minha resposta é qualquer uma das duas. Lembrando que Jerusalém tinha sido destruída em 70 depois de Cristo, né? E aí a Nova Jerusalém, por que Nova Jerusalém? Quer dizer que a Jerusalém terrestre foi destruída? Sendo que todas as vezes que cercavam Jerusalém para destruí-la, Deus os destruiu antes, como nós vimos no capítulo 19 e vimos no capítulo 20. Então vai descer uma cidade do céu e vai ficar sobre essa Jerusalém terrestre. Vão ter duas Jerusalém. Qual é o objetivo dessa cidade? Jerusalém é uma cidade que atualmente ela cabe 600 mil pessoas. Ela pode ser literal, eu não estou excluindo essa possibilidade, o que indica que o novo mundo, o mundo governado agora com paz e justiça, a partir do capítulo 21, terá uma capital vinda do céu. Lembrando que atualmente Jerusalém nem é a capital de Israel, a capital é Tel Aviv. Ou o conceito do significado de Jerusalém, que é fundação de paz ou morada da paz. Então eu aceito as duas possibilidades, uma cidade literal, que quer dizer que ela vai sobrepor a cidade terrestre, e aí ela vai ser uma cidade que de fato vai ser perfeita como a grande capital de Deus para o mundo e para as nações, ou de repente apenas o conceito de cidade como Nova Jerusalém pelo que o seu nome propõe, sabendo que Jerusalém quer dizer fundação de paz ou morada de paz. Se ela for metafórica, Deus está dizendo aqui, eu vou trazer um conceito agora novo de fundação de paz e morada de paz da minha glória para esta terra. É importante que nós vamos ver que existem mais informações quando a cidade desce do céu, que tem a ver com esse conceito de que Deus agora vai trazer um fundamento de paz, uma morada de paz perfeita, vinda da sua glória, para esta terra. É importante isso. Agora, se ela for uma cidade literal, de fato, com edificações, visto que ela tem medidas, tem formato, então ela vai, ao meu entendimento, sobrepor a esta que tem na terra, porque o objetivo dela é ser a grande capital, a sede do governo para todas as nações. Então eu aceito qualquer uma das duas possibilidades, ela sendo literal ou metafórica, mas sou inclinado, se eu tiver que escolher um posicionamento, a ela ser metafórica como conceito e como personificação de mulher, que era o entendimento greco-romano do período em que Apocalipse foi escrito. Lembrando que Jerusalém, se ela for
Da maneira como conhecemos Jerusalém terrena, cabe 600 mil pessoas. Então o número de salvos seria o quê? Os 144 mil e mais uma quantidade para caber 600 mil? Então nós temos que entender essa questão também. Por isso eu reafirmo que minha opção é por entender que ela é metafórica, conceitual. Agora, a informação adicional importante que eu queria realçar com vocês é o tabernáculo de Deus entre os homens. Já falado anteriormente nas 7 igrejas da Ásia, né, eu não creio em uma retirada da terra, né, os salvos se retirando da terra e a terra sendo desabitada. Né? Eu não creio nessa retirada da terra para habitar uma cidade no céu, ou pelo menos fora da nossa atmosfera, como é o que muitos acreditam. Quando dizem, logo nós não vamos mais estar aqui, aqui não é o meu lugar, eu não sou daqui, nós não vamos mais habitar essa terra. Eu não creio nisso. Para mim, isso é inconcebível, tá bom? É um princípio teológico de entendimento que eu não negocio e não abro mão. Um texto que me faz crer muito nisso, além dessas várias indicações de restauração da criação, como era no Éden, do Gênesis, é esse. Que Deus, ele agora é o tabernáculo de Deus entre os homens, que afirma que a cidade desce para que Deus cumpra a sua vontade demonstrada no tabernáculo de Moisés, ou seja, de habitar com os homens e entre os homens. Então eu acredito nessa questão conceitual, porque diz que então o tabernáculo de Deus está agora entre os homens, e Deus agora habita com os homens e entre os homens. É importante reforçar esse conceito. Desde o Éden, o desejo sempre foi de Deus habitar com os homens e entre os homens, e não de os homens subirem e habitarem com Deus e entre Deus. É o contrário. É Deus descendo para habitar conosco e entre nós. O Apocalipse vai deixar isso claro. Muitas promessas de redenção e de consolo se cumprem aqui. Veremos um quadro daqui a pouco com todos esses cumprimentos e restauração de como era no Éden, agora no Apocalipse. Tá? Daqui a pouco nós vamos ter um quadro comparativo. E aqui nós temos uma frase, ao que vencer. Essa frase, ao que vencer, certamente é para lembrar a promessa ao fim das cartas de cada uma das 7 igrejas. Lembra que todas as 7 igrejas da Ásia, no final das cartas, tinham uma promessa, ao que vencer, e aí vem uma promessa de Jesus. Independente se a igreja não tem defeitos ou se ela não tem qualidades, como é o caso de Laodiceia, por exemplo. Há aqui ainda uma explicação da segunda morte. E quem são os que serão lançados no lago de fogo como uma advertência, agora de caráter futuro, adotando uma postura de volta à contemporaneidade. Então aqui nós temos novamente a promessa ao que vencer. Você apresenta a vitória, apresenta tudo aquilo que você conquista com essa vitória final, e tem novamente uma advertência, despertando novamente da realidade atual, que é de perseguição. Para não entrar numa espécie de transe pelo êxtase da vitória, você apresenta a vitória futura, a cidade, toda a sua grandeza, o cumprimento das promessas, mas você volta para a realidade, volta a pôr os pés no chão e fala, olha, ao que vencer, tudo isso aqui está reservado. E aqui remete a promessa feita ao final de cada uma das 7 cartas endereçadas às 7 igrejas do Apocalipse, lembrando que esse Apocalipse ele é a carta enviada a cada uma dessas 7 igrejas. Retomando o que nós aprendemos sobre as 7 igrejas, cada uma das 7 igrejas tinha o seu tratamento individual, mas o alerta, a advertência ao final era: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural, sabendo que cada uma das 7 igrejas leu a sua situação em particular e teve conhecimento da situação das outras 6 igrejas. E o alerta sempre foi feito a todas. Então é importante lembrarmos isso aqui. A apresentação da vitória, pés no chão novamente, de volta à realidade daquele momento que estava sendo escrito o Apocalipse. E aqui tem um alerta, isso aqui está reservado para quem venceu. É importante nós termos esse pezinho na realidade novamente. E aqui o anjo enviado por Jesus para falar essas coisas com João, deixa claro, e João também fica muito consciente, muito sóbrio, de que olha, isso aqui é maravilhoso, mas ainda estamos no período de perseguição. Ainda é necessário resistir, permanecer, guardar a palavra dele, para no final ter essa recompensa e acesso a tudo isso. É muito importante essa sobriedade.
Agora, uma visão reveladora da cidade esposa, né? Vamos chamar ela assim porque é a personificação que o livro trabalha. O anjo começa uma interessante descrição da mulher do cordeiro, enfatizando novamente ser a cidade. Tá? Então ele começa uma descrição, olha, tem uma ênfase nas 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel, que aqui é o que? Uma alusão de que através das tribos se entra para estar com Deus. E é interessante que os rabinos, na sua maioria, não vou dizer totalmente, porque eu não tive acesso a todos, mas pelo menos os que eu estudei ou que eu já li ou assisti explicações, eles defendem a ideia de que tal qual a diáspora, que quer dizer através da semente, né, que é quando Deus promete que as tribos seriam espalhadas pelos muitos povos, os rabinos entendem que todos os povos da terra, eles têm ali uma marca na sua genética que faz com que eles tenham alguma participação, no mínimo indireta, a uma das 12 tribos de Israel. Então aqui você tem as 12 portas com o nome das 12 tribos, que é uma referência de que pelas tribos que Deus separou para si, você entra pela cidade sagrada através das tribos. E as tribos aqui nós entendemos que são aquelas mencionadas no capítulo 7, que nós já entendemos a presença e a ausência de uma ou outra tribo, qual que é a representação simbólica daqueles 12 nomes que aparecem ali. Vale a pena conferir esse vídeo. No muro das cidades, se é uma cidade que está isenta de perigos, por que fazer muros, né? No muro, os 12 fundamentos ou colunas com os nomes dos apóstolos. E aí uma pergunta, né? Entre os 12 apóstolos, será que está lá o apóstolo Matias? Ou será que está o nome de Paulo? Porque dariam 13 aí, né? Nós temos 12 nomes, curiosidade. Aqui uma alusão clara a Efésios capítulo 2, verso 20, e a promessa à igreja sofredora de Filadélfia, no capítulo 3 e verso 12 de Apocalipse, né? Então aqui os fundamentos são sobre os apóstolos, essa referência de Efésios. Cristo deixa isso claro, que Pedro era a pedra na qual a sua igreja seria fundamentada, o que não quer dizer que ele é o Papa. E aqui o fundamento que o grego deixa claro no texto, o Paulo On vai fazer uma explicação muito interessante da aplicação do grego, é que Paulo confirma quando Jesus diz que sobre Pedro e os seus apóstolos estava o fundamento da igreja. O fundamento é o quê? A estrutura em que ela é construída. E a igreja como o quê? Disseminação da sua palavra, o anúncio do evangelho. Cristo é a pedra angular. E se você entender um pouco de arquitetura, a pedra de esquina ou a pedra angular é aquela que se encaixa para que as outras pedras do alicerce tenham firmeza. Então Cristo se coloca como a pedra mais importante entre as outras pedras que são os seus apóstolos, conforme Efésios 2:20. Tá? E tem uma alusão aqui também à igreja sofredora de Filadélfia, que a promessa foi feita de que os nomes dos membros daquela igreja estariam marcados nas colunas do templo do Senhor. Se entendêssemos como literal isso daqui, então Deus não cumpriu. Uma vez que o nome dos apóstolos é que está no muro, nas colunas, e não dos membros da igreja de Filadélfia. Deus promete aos membros da igreja de Filadélfia que se eles resistirem e se eles vencerem, o nome deles estará nas colunas do templo. Mas na visão de Apocalipse, os nomes nas colunas do templo são dos apóstolos. Por isso eu entendo que aqui é conceitual, simbólico, metafórico. Quer dizer que você será lembrado na estrutura, no fundamento da construção do templo. Você é participante da estruturação daquilo que foi construído através de guardar e anunciar a palavra de Jesus. Então as duas promessas aqui são válidas, aplicáveis e se cumprem. Agora, sobre as medidas, é importante nós repararmos que a cidade ela é cúbica. Conforme observado na Bíblia de Estudo de Genebra, que eu tenho ela aqui na minha biblioteca e ela traz esse comentário, essa nota de rodapé, a cidade é um cubo perfeito. Se você pegar as medidas que são apresentadas aqui, dá um cubo perfeito. Tal qual o Santo dos Santos no tabernáculo e no templo também é. O formato do lugar santíssimo, o Santo dos Santos, é cúbico também. Era de se esperar, pois o tabernáculo na terra é o reflexo arquitetônico do que há no céu.
como demonstrado em todo o livro do Apocalipse. Então todo o livro do Apocalipse vai trazer os elementos na glória de Deus, do tabernáculo de Deus, tal qual Deus mandou construir o tabernáculo lá no período mosaico. Você vai ter a presença, tanto na glória quanto no tabernáculo terrestre, de altar de expiação, o altar de sacrifício, pia de bronze, arca da aliança, castiçais, incensário. Tudo isso reflete o tabernáculo terrestre, ele é feito à imagem e semelhança do tabernáculo na glória de Deus. Qual é a única ausência no tabernáculo terrestre? Não existe trono, porque o trono é uma figura alegórica para mostrar para gregos e romanos, povos com culturas a partir dos reis, de que Deus ele é o soberano sobre todos. Isso também já foi explicado no episódio que diz respeito à glória de Deus, o capítulo 4. A demonstração de que é o lugar da presença e morada íntima de Deus fica evidenciado também com a lista de pedras preciosas, que corresponde às 12 pedras no peitoral de Arão, mostrando o caráter sacerdotal de todos que agora moram ali. Então o fato de a cidade ser cúbica e as medidas dela e a lista de pedras preciosas é uma referência daquilo que Deus queria desde o começo, e que ele tentou novamente ali no Monte Sinai, que todos fossem sacerdotes de Deus, que todos assistissem e servissem na presença de Deus, na sua glória. Então, essa demonstração da cidade com as medidas igual ao Santo dos Santos, a presença das pedras preciosas, o fato de ela ser a presença de Deus entre os homens, mostra que no final de tudo, Deus vai cumprir a sua intenção desde o início, que todos fossem sacerdotes. Você tem o próprio Apocalipse fazendo referência a isso quando fala: constituiu para nós reino e sacerdotes. É isso que o texto diz, porque esse é o objetivo de Deus e fica claro com a simbologia apresentada através do formato da cidade e as pedras existentes na cidade. O texto vai novamente enfatizar a ausência do templo, do sol e da lua. João ele testemunha ocularmente a ausência do templo e ele justifica, porque seu templo é o Senhor. Mais um ponto para o nosso entendimento de que as moradas e habitações somos nós, e o templo e tabernáculo sempre foi e sempre apontou para Jesus. Como ele mesmo testificou em João capítulo 2, do verso 19 ao 22, quando ele fala que ele é o templo e ele, se for derrubado, em 3 dias será restabelecido. Segundo o nosso entendimento e aceitação de data, que João escreveu o seu evangelho ao retornar de Patmos, podemos entender que essa informação de Apocalipse, dessa visão que ele está tendo agora, foi levada em consideração para seu comentário no relato de João 2, 21 e 22. João, quando relata a fala de Jesus, chamando a si mesmo de templo, e que se ele fosse derrubado em 3 dias seria reedificado, João traz um comentário nessa fala, onde ele fala que quando Jesus ressuscitou, eles entenderam o que ele estava dizendo sobre ele ser o templo, sobre ele ser derrubado, a sua morte, e 3 dias ele ser reedificado, a sua ressurreição após 3 dias, no 3º dia. Então esse relato posterior, que João comenta a fala de Jesus, no meu entendimento e de muitos bons teólogos de Novo Testamento que já foram mencionados nessa série, é de que João lembra disso e leva em consideração essa informação, entendendo durante todo o evangelho de João que Jesus ele é o tabernáculo de Deus. E todo o Antigo Testamento, o tabernáculo e o templo foram apontando para a pessoa de Jesus. Eu vou deixar um link aqui na descrição com a minha explicação sobre o evangelho de João, esse entendimento de que Jesus é o tabernáculo e o templo. Por isso que aqui em Apocalipse fala que não existe mais templo, porque o Senhor é o templo, porque Jesus é o templo, uma vez que ele e o Pai agora são um, desde o capítulo 5 de Apocalipse, que nós já entendemos também essa fusão, essa assimilação de Cristo, o Cordeiro, com Deus Pai. Sobre o Sol e a Lua ausentes, devemos então ponderar com cuidado. O meu entendimento do texto é por funcionalidade. Conforme explicado na ausência do mar, entendo Deus, não modificando a estrutura geológica e terrestre,
e respeitando as próprias leis naturais criadas por ele. Nós já falamos sobre isso há pouco. Dessa maneira, se atentos ao texto, podemos indicar, primeiro, a luz de Deus. João diz que ela não está mais presente, porque a luz de Deus ofusca os astros, parecendo que os mesmos estão ausentes, mas não estão pela razão acima. Deus não violaria as regras naturais da natureza e cósmicas nessa nova criação. Porque quando ela era perfeita no Éden, os astros estavam presentes. E Deus estava com o homem. Então, se Deus restabelece as coisas como era no Éden, não faz sentido ele aniquilar os astros. Mas eles perdem a sua funcionalidade e são ofuscados por Deus. A causa segunda: os mesmos não são necessários na ordem do dia e da iluminação, pois a eternidade não necessita mais de tempo dividido. Diferentemente do Éden, que os dias são separados entre noite e dia, e cada astro governa a noite e o dia para cálculo e contagem do tempo, uma vez que está agora no momento chamado eternidade, que é um dia que nunca termina e que nunca anoitece, os astros estão presentes, mas perdem sua funcionalidade porque não é mais necessário a contagem de tempo, uma vez que está se vivendo agora na eternidade. Então, a ausência do Sol, a Lua e as estrelas aqui ela é conceitual dentro da sua função. Ela ainda é parte da organização cósmica, mas não tem mais funcionalidade na contagem do tempo e dos dias. Ficou claro isso? Espero que sim. Agora nós estamos entrando no capítulo 22, que é uma conversa corrida do capítulo 21. Essa subdivisão de capítulos nós já falamos sobre elas, mas continuando, agora entramos no capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia Sagrada como um todo, e vamos entender porque tem coisas muito importantes aqui que precisamos abordar. As promessas cumpridas, que Deus faz. A descrição do rio presente aqui pode reforçar o nosso entendimento da não ausência literal do mar e, como eu creio, um retorno à estrutura fluvial de como era no Éden, com os rios saindo do jardim para os arredores. Só lembrando então, na criação do Éden, do jardim do Éden saíam 4 rios que banhavam os arredores e davam vida à vegetação aos arredores. O nosso entendimento de regeneração, a estrutura fluvial, a estrutura de rios, é regenerada como era antes. Você vê que João não vê a presença do mar, aqui onde eles estão, mas ele percebe rios vindo do trono de Deus e a presença de, olha só, a árvore da vida. Depondo a favor disso, temos a presença da árvore da vida. O grego até ele traz a árvore aqui no plural, tá? O que inclusive a Bíblia de Jerusalém traduz no plural, árvores da vida, porque vai dizer que elas estavam no meio da praça e de uma banda a outra do rio. Quer dizer que tinha nas duas margens e no meio da cidade. Então a Bíblia de Jerusalém vai traduzir no plural, porque no grego está no plural árvores. Diferentemente do hebraico, que o plural é qualitativo, no grego o plural é quantitativo. Então essa curiosidade de tradução. É possível que haja mais de uma árvore da vida na criação final, porque o texto vai dizer que ela estava no meio da praça e de um lado e outro da margem, tá bom? Outro detalhe importante são os frutos que dão de mês em mês. Eles podem indicar como era no princípio, no Gênesis, antes do dilúvio, antes de haver chuva, antes de haver divisão climática e divisão de estações do ano, que não precisará mais esperar o tempo da colheita. Alguns bons teólogos entendem também que aqui o fruto não precisa mais esperar a sua estação para ficar pronto, que volta como era no Éden. Os frutos dão a todo tempo, porque no Éden antes do dilúvio, que não havia chuva, não havia condições climáticas, não havia divisão de estações do ano. Isso vai acontecer a partir de Gênesis 9, pós-dilúvio. Tá? A chuva vinda do alto e a atmosfera terrestre pós-dilúvio faz com que comecem a existir o período de frio, a Era do Gelo. Eu vou fazer um vídeo como um apêndice à minha série no princípio, explicando o período glacial, porque de fato ele existe, mas a Bíblia menciona ele apenas em um versículo.
Depois você tem vários relatos, especialmente em Jó, sobre a presença de neve, né? Então, é importante entender esse conceito de divisões de estações do ano em diferentes condições climáticas. Se a criação aqui é regenerada e restaurada, não haverá mais isso. Até porque vivendo a eternidade, não tendo mais dia e noite, não havendo mais contagem de tempo, não tem avanço de tempo para que hajam estações. Por isso nós entendemos que aqui o fruto ele dá a todo momento e não precisa mais esperar a sua estação para ficar pronto. Então esse conceito reforça nosso entendimento da eternidade, da passagem de tempo e das condições atmosféricas restauradas como eram no Éden. Você tem um detalhe que é um tanto quanto polêmico aqui, mas se você entendeu bem o episódio anterior, não vai ser tão difícil aceitar essa informação. Essa mesma árvore da vida, com esses frutos que dão a todo momento, o texto vai trazer a informação de que as folhas dessas árvores elas serão saúde para as nações, que além de serem o cumprimento de Ezequiel 47:12, que vai dizer exatamente isso, o fruto que dá a todo momento e as folhas que serão saúde para as nações, né, são um fator que defende o nosso entendimento dos povos do milênio que são mortais até o julgamento final. Depois tem acesso à árvore da vida que concede imortalidade, ou seja, saúde perpétua, não envelhece, não adoece, não morre, a quem dela come, como era a árvore da vida no Gênesis. O propósito aqui era o quê? Restaurar o Éden, como veremos no quadro daqui a pouco. O objetivo aqui é muito claro, Deus está restaurando um grande Éden agora a nível global, tal qual era o Éden no Gênesis. Então essas folhas aqui que serão saúde para as nações indicam duas coisas. Que as nações precisarão ter a sua saúde restaurada e que até o momento do julgamento final, quando a morte e o inferno são lançados no lago de fogo, essas nações do milênio são mortais. E a partir do momento que Deus aniquila a morte e não existe mais morte, ninguém mais morre. Então passam a ser imortais. E como essa saúde é restaurada, o texto diz, através da folha, as folhas da árvore que são saúde para as nações. Tal qual o fruto da árvore da vida no Éden era o fruto que concedia imortalidade. Tanto é que as pessoas dizem que Deus expulsou Adão e Eva do jardim porque eles desobedeceram, mas o texto não diz isso. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar na descrição aqui também que explica por que realmente o homem e a mulher foram expulsos do jardim do Éden. É porque a partir do momento que eles se tornaram pecadores, se eles continuam consumindo o fruto da árvore da vida, eles tornam-se imortais pecadores. E aí não tinha como você fazer um plano de redenção, expiação pelo pecado, para salvação de pecadores imortais. Por isso que os anjos não têm condição de arrependimento dos seus pecados e serem salvos, porque são pecadores imortais e eternos. Então, por isso é que Deus vai dizer muito claramente no Gênesis. Assiste o vídeo aqui na descrição depois que você terminar, para entender, eu faço uma explicação do texto, ponto a ponto do versículo. Deus fala, olha, para que o homem não coma da árvore da vida e não seja um pecador, imortal, vamos expulsar ele do jardim. Então não é porque ele desobedeceu. Deus, a primeira providência de Deus foi amar o homem a ponto de que, sabendo que ele agora era pecador, se ele fosse imortal pecador, comendo do fruto da imortalidade, não teria redenção para o homem, tá? Então, que fique claro isso. Deus aqui, ele está restaurando o Éden como era no princípio, mas agora com os moradores que ele tinha mandado Adão e Eva multiplicarem e povoarem a terra. Agora a terra está povoada, então vamos restaurar o Éden com a população que Deus queria no princípio. Entende como que o cerco vai se fechando e Deus vai cumprindo o seu propósito integralmente? E olha que interessante, nós temos uma ênfase muito grande aqui, né? Temos um novo relato sobre a ausência do Sol e da Lua. Isso aqui realmente chamou a atenção de João, né? Novamente o texto vai fazer menção disso. Conforme já explicamos na ausência do mar, né, eu entendo que Deus não modificando a estrutura geológica terrestre e respeitando as próprias leis naturais criadas por ele. E agora cumpre-se uma promessa mosaica e sacerdotal. Porque o texto vai dizer, então, que agora nós vamos ver Deus face a face como ele é. E veja, é isso que Moisés queria, né? Lá em Êxodo 33, do 18 a 20.
que Moisés fala que quer ver a glória de Deus, e Deus fala que não pode, porque ninguém viu a face do Senhor e permaneceu vivo. Então aqui está sendo cumprido o desejo de Moisés. Deus está sendo visto agora face a face como Moisés tanto queria. E temos aqui também o nome de Deus na testa, né? Que o próprio texto vai dizer que agora esses moradores teriam o nome de Deus na testa. Lembra que eu disse agora há pouco, na descida da cidade, que o propósito de todos serem sacerdotes diante de Deus está se cumprindo? Esse texto vai reafirmar isso. Porque o sacerdote, no período do Antigo Testamento, uma vez por ano ele entrava no lugar santíssimo e o nome de Deus estava escrito na testa dele, que ele cobria ali com uma mitra, né? Ele cobria com um turbante que tinha o nome de Deus, para poder exercer o sacerdócio no Santo dos Santos. Você tem essa explicação em Hebreus 9:7, e todo o capítulo 16 de Levítico deixa isso claro. Então é importante entender que aqui nós vemos Deus face a face, porque estamos no lugar santo, por isso a cidade é cúbica, tal qual era o Santo dos Santos, e agora estamos vendo a face de Deus, por isso o nome dele está na nossa testa, porque estamos agora como sacerdotes no lugar santíssimo, vendo a Deus face a face, tendo intimidade com ele, mas a sua glória não mais nos consome, porque não somos mais pecadores. Agora, há uma advertência para João não selar as palavras desse livro, porque o Senhor quer que todos saibam seu conteúdo. Lembra que nós já vimos também que Deus dá uma ordem para que João profetize novamente a povos, tribos, nações e línguas, após ele ingerir o livrinho, né, que era doce na sua boca e amargo no ventre. Essa advertência vem novamente, não cele as palavras desse livro. O que está escrito aqui é para ser contado para todos. Essa carta tem que ser enviada para 7 igrejas, e as 7 igrejas têm que espalhar essa informação a todo mundo, porque o Apocalipse é um guia de conduta para resistir às provações, permanecer fiel até o fim, e a descrição das promessas que você vai alcançar se cumprir esses requisitos. Eu vejo às vezes vídeos, né, e livros, né, manual de sobrevivência, o Apocalipse zumbi ou Apocalipse nuclear. O manual de sobrevivência do Apocalipse é esse Apocalipse, o manual de sobrevivência nas perseguições, nas lutas, nas tribulações, tá bom? Há outra advertência de que ele, Jesus, cedo vem, ou venho sem demora. E aqui novamente está lembrando as 7 igrejas da Ásia, especificamente Filadélfia, né, no versículo 11 do capítulo 3. Quando eu expliquei as 7 igrejas da Ásia, eu disse que não poderíamos tratar, como alguns fazem, o Apocalipse como um livro diferente do capítulo 4 em diante, porque muito do que é falado para as 7 igrejas é lembrado, confirmado e cumprido na continuidade do livro. Então você não pode separar as obras só porque a partir do capítulo 4, Apocalipse não tem mais uma característica epistolar ou de carta circular, né? Como Michael J. Gorman e Richard Bauckham tanto chamam. Essa expressão ela se repete nesses capítulos, tal qual também a expressão eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, que também são expressões que ele fala à igreja de Esmirna. Então veja que as duas igrejas, que são igrejas aprovadas, que são igrejas que Jesus ele tem elas por igrejas exemplares, ele lembra as suas promessas aqui. Eis que veio sem demora, que ele fala para Filadélfia, e eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, que ele fala para Esmirna. Então essas duas igrejas que suportam a tribulação, uma poupada da morte e outra não, têm as suas promessas relembradas aqui. Isso não é por acaso. Sobre a demora, né, venho sem demora, eis que cedo venho, nós já estudamos também esse termo demora, que é o Cronos, quando o anjo faz o juramento com um pé sobre o mar e um pé sobre a terra. Nós já falamos sobre essa questão de demora, que não é o melhor termo para Cronos, que é medida exata de tempo, tal qual a função do cronômetro, que é medir medidas exatas de tempo, tá bom? Agora olha que detalhe interessante, eu acredito que aqui você vai discordar também, né? Mas olha, nós temos uma mudança de sentença, né? O versículo 17 do capítulo 22, ele vai dizer, o Espírito e a esposa dizem vem. O Espírito é o Espírito que Deus está usando para falar para João dos relatos de Apocalipse que ele está escrevendo, né? Então, você tem uma advertência. O Espírito e a noiva dizem vem, ou o Espírito e a esposa dizem vem, né? Ao meio da revista corrigida. E você tem um segundo grupo, né? Que também recebe a advertência. Quem ouve, diga vem. Então, olha, antes, apenas o Espírito
dizia, né? Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Agora, o Espírito e a esposa convidam o noivo, Jesus. Então você tem o Espírito e a noiva dizem vem. Está chamando quem? Se a noiva está presente, está chamando o noivo. Então o convite é para que Jesus volte logo, para que tudo isso se cumpra. E aí tem uma segunda convocação, que é aquele que ouve. Quem ouve também chama Jesus, volta logo. Então o Espírito e a noiva dizem vem, chamando Jesus. E quem ouve, diga vem. Olha, não só o Espírito e a noiva chamem Jesus, vocês que ouvem a palavra desse livro, chamem Jesus também, desejem a volta dele. Né? Então agora o Espírito e a esposa convidam o noivo, Jesus, né? Quem ouve essas palavras junta-se ao convite, e esse mesmo grupo é convidado a desfrutar da presença de Jesus quando ele vier. E aí fica claro aqui na continuidade do verso 17. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Como ele mesmo testifica, né? Aí no verso 20, Jesus vai confirmar esse pensamento nosso. Ele fala, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus, Maranatá no aramaico, né? Então olha o versículo 17. O Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, convidando Jesus. E quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Aí Jesus responde à convocação. Verso 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Ou seja, eu vou atender o chamado, certamente cedo venho. E aí a oração no final, ora vem Senhor Jesus, confirmando que o convite é para Jesus. Então o Espírito e a esposa dizem vem, não é um convite para nós e não é um convite para quem lê. O primeiro convite é para que Jesus volte logo para que tudo isso se cumpra. É o anseio pela conclusão, pelo clímax do Apocalipse. Você tem a revelação das coisas grandiosas e do grande prêmio no final, então tem um anseio, um desejo por receber e participar disso logo. E para que isso aconteça logo, o desejo é, Jesus, venha. Então o Espírito e a esposa dizem, esposo, vem. Quem está ouvindo tudo isso, ajude a convocar ele, diga, vem mesmo Jesus. E aí Jesus ele atende o chamado no verso 20 e fala, olha, aquele que testifica tudo que está escrito aqui, diz, certamente cedo venho. Tá? Pode deixar, certamente eu vou atender essa convocação. E aí a presença dele como água viva, você que convoca pode desfrutar da presença dele tomando dessa água da vida. Essa convocação é para Jesus, você é convidado a participar dessa convocação chamando Jesus, e aqui tem a recompensa da participação e Jesus dizendo, olha, eu ouvi o chamado e eu vou atender. Cedo venho. E aqui a oração, que nós encerramos o livro do Apocalipse dizendo, ora vem Senhor Jesus, Maranatá, vem Senhor. Olha como termina de forma linda o cânon bíblico e o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Um desejo, uma convocação, um anseio, uma expectativa, uma esperança. Agora vamos ver como Deus cumpre no Apocalipse integralmente o seu propósito estabelecido no Éden, de um grande jardim perfeito, povoado, um grande povo morando com Deus no jardim, na sua presença, desfrutando da perfeição da existência. Vamos entender então a criação regenerada. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, com o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas. Deus então mandou que existisse a luz. Deus então fez uma porção seca, uma placa tectônica somente, e a criação dos mares ao entorno dessa placa. A terra produz erva. Deus então cria os luminares, sol, lua e estrelas. Os animais aquáticos e as aves são criados. Animais da terra e humanos são criados. O governo da terra é entregue aos humanos. Gênesis capítulo 2, continuando. Deus então planta o jardim do Éden e divide os rios. Deus descansa com a criação no 7º dia. Gênesis 3. A queda do homem e o pecado faz com que venha maldição sobre a terra. Então conhecemos a dor e o sofrimento.
e o homem fica impedido de entrar no jardim onde ele morava com Deus. O propósito inicial de Deus, a sua criação perfeita, e a queda que fez com que fosse necessário todo o processo de regeneração e restabelecimento do nosso relacionamento com Deus na perfeição da sua criação. Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22, vamos ver como Deus restabelece a perfeição da sua criação. Então, no princípio, ele criou Deus, os céus e a terra. Apocalipse 21, ele cria novos céus e nova terra. A criação é regenerada. Uma terra sem forma e vazia, ela agora tem formato definido. E ela não é mais vazia, ela é habitada. A criação da luz, Deus será a própria luz dos salvos. A porção seca é a criação dos mares. O mar já não existe, mas a porção seca volta a ser um mar. Tá? Lembrando do que nós aprendemos sobre o ponto de vista de João, a sinédoque, e como Deus geologicamente não alteraria o planeta. A terra produz erva, Deus faz novas todas as coisas. A criação dos luminares, não tem mais sol e nem lua, ou eles não têm mais funcionalidade porque não precisa mais contar o dia, não tem separação de dia e noite, não tem mais tempo, agora é eterno. Isso se repete no capítulo 22, nós vimos, né, essa ênfase do relato nos dois capítulos. Animais aquáticos e aves, Deus faz novas todas as coisas. É importante um detalhe aqui, porque o meu entendimento da regeneração total da criação, também profetizado em Isaías, eu entendo que inclusive espécies em extinção serão regeneradas aqui e habitarão a Terra. Então, por exemplo, classes de dinossauros, né, lagartos terríveis, animais gigantes, bestas feras, eu acredito que todos serão regenerados. Espécies extintas voltarão à vida na regeneração da criação no final de todas as coisas. Esse é o entendimento que eu tenho, crendo numa aplicação absoluta do texto, tá? De que toda a criação será regenerada, conforme também está atestado por Paulo na carta aos Romanos. Animais da terra e humanos, então todas as coisas são novas, né? Deus cria novas todas as coisas, os animais, como já dito, de extinção voltam à vida, e os seres humanos agora voltam à condição de imortais. Então o governo da terra que foi dado aos humanos, agora é a quem vencer. Quem vencer herdará todas essas coisas. Não é mais um presente dado, ele agora é conquistado. E aí Deus planta o Éden e os rios. Nós vemos no capítulo 22 que o rio da vida está presente aqui e a árvore da vida que estava no Éden está presente aqui também, tá? Devidamente restaurada. Deus descansa com a criação no sétimo dia. Aqui Deus habitará entre os homens e com os homens, conforme nós vemos, né? O tabernáculo de Deus entre os homens. Deus descansa não mais no sétimo dia, mas toda a eternidade é um grande sétimo dia eterno. Aí nós vimos que a maldição que veio sobre a terra no Gênesis capítulo 3, não haverá mais maldição, conforme prometido em Apocalipse 22, verso 3. A dor e sofrimento que conhecemos pelo pecado, a promessa em Apocalipse 21, 4, é que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais dor e não haverá mais sofrimento. O homem é impedido de entrar no jardim, né, em Gênesis 3, 24, pelo pecado. Agora ele tem acesso pelas portas, como nós já vimos. Essa é a única função do muro, o estabelecimento de portas. Apocalipse 21, 25, o homem agora tem livre acesso do que antes ele tinha sido impedido pelo pecado de entrar. E novamente no verso 14 do capítulo 22, mais uma vez ele tem acesso pelas portas. Antes impedido de entrar, agora tem acesso pelas portas, porque foi conquistado esse direito com a regeneração da criação. Então veja como os propósitos de Deus foram totalmente cumpridos. O que ele planejou no Éden, ele cumpre no final. Os propósitos e os intentos de Deus não podem ser frustrados. Tudo aquilo que Deus determinou e planejou no seu coração será cumprido na consumação de todas as coisas. A pergunta é: você é participante disso? Ou você não vai resistir até o final e vai ceder à sedução e à tentação do sistema mundano? Eu te agradeço por ter acompanhado
a nossa série até o final, todos os episódios, os 16 episódios, por ter estudado comigo o livro do Apocalipse. Foi um desafio muito grande estudar esse livro tão enigmático que, como já citado, nem Calvino, nem Lutero tiveram esse empreendimento de estudar o Apocalipse. Mas nós estudamos aqui, e que ele fique como uma mensagem de esperança, de que ainda que o sistema, que o mundo atual, os tempos modernos, são difíceis, sedutores, enganadores, ilusórios, vale a pena resistir e seguir fiel aguardando Jesus e guardando a sua palavra, porque no final aquilo que está reservado aos que vencerem é extremamente glorioso. Se você já teve curiosidade de saber como era o Jardim do Éden e como Adão vivia com Deus, resista, porque você vai saber como é, ainda de forma ampliada, além dos limites do jardim que ficava ali na região que hoje entendem como era o Iraque, né? Nós saberemos como era o Éden. Nós voltaremos a ser imortais, como o propósito de Deus no princípio. Eu vou deixar uma tela para você aqui agora, que é a organização dos capítulos, o período pré-igreja, o período igreja, o período da salvação, do arrebatamento, os juízos de Deus e o cumprimento de todas as coisas no final. Tá bom? Se você quiser, pode tirar um print dessa tela. Você tem aí os números dos capítulos, os eventos principais que acontecem dentro dos seus capítulos e a sequência lógica dentro do paralelismo progressivo, dentro da prolepse que nós já estudamos, na sequência em que eles acontecem dentro da lógica da humanidade, do período da humanidade. Tá bom? Deus te abençoe, eu agradeço por fazer parte desse projeto comigo. Estaremos empenhados em outras séries. Eu vou dar um upgrade, talvez um remake na série do Gênesis, para explicar o começo de todas as coisas, à luz da física, da história e da arqueologia. Mas isso é um projeto, talvez quando você assistir esse vídeo, não sei quando você vai assistir, esse projeto já esteja concluído, mas eu desejo a você tudo de bom da parte do Senhor, o cumprimento das promessas, toda a sorte de bênçãos. Que Deus abençoe grandemente você, sua casa e a sua família, e que possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.